Salve pessoal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resistores equivalentes. E para começar, claro, vamos falar de resistores equivalentes em série. Quais são as vantagens de usar, quais são as desvantagens, por que a gente utiliza esse tipo de resistor e, claro, vamos chegar nas equações desse tipo de reassociação, tá certo? Então, bora para a lousa para a gente começar de uma vez por todas nossa aula de hoje. Bora lá comigo. Bom, pessoal, eu quero revisar aqui primeiro com vocês a ideia por trás da lei de Ohm, tá? Então, para isso, a gente vai pegar aqui, ó, um resistor, certo? Um resistor elétrico, beleza? Tá aqui. O que é que a gente sabe? E se a gente conectar uma bateria, né, entre os pontos A, eu vou dizer que está desse lado, e o ponto B, né? Essa bateria fornece uma diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B. Como assim, professor? Se a gente vier aqui e colocar aqui a nossa fonte, né, nossa bateria, ela vai fornecer uma diferença de potencial entre esses pontos A, certo? E o ponto B, que está aqui. Beleza? Tranquilo. Bom, sabemos então que aqui vai ser um potencial V+, né? E um potencial V-. Professor, o que é que quer dizer esse V+ e esse V-? Quer dizer que o potencial em a energia potencial elétrica em A, é maior do que a energia potencial elétrica em B. Eu não estou entendendo. Calma aí que eu vou dar um número. Imagine que desse lado aqui da bateria tenha 10 volts, como está conectado aqui no ponto A. Esse ponto aqui, ó, também vai ter 10 volts. E do outro lado, imagine que tem aqui, sei lá, 3 volts, certo? Então, nesse ponto B, agora vai existir 3 volts, beleza? Beleza, professor. E aí, o que é que tem? Bom, sabemos que uma diferença de potencial em cima de um resistor, em cima de um condutor elétrico, vai gerar um fluxo de carga elétrica, e a gente chama isso de corrente elétrica, beleza? Beleza, professor. Então, tem uma corrente elétrica saindo do maior potencial para o menor potencial. Essa é a corrente convencional, os portadores de carga elétrica positivos se movimentando. Mas só que a gente sabe que pelo condutor, essas cargas não estão livres para se movimentar, elas vão batendo ali em átomos, colidindo, né? E isso dá o nome de resistência elétrica, essa dificuldade que o material imprime, né, na passagem da corrente elétrica. Certo, professor, mas o que é que isso tem a ver com a gente aqui? Ó, perceba que essa diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, né, que a gente chama de U, acontece porque o resistor ele rouba um pouco de energia aqui do circuito. Então veja, se eu tinha 10 volts no ponto A e no ponto B eu só tenho 3, aonde foi parar esses 7 volts? Né? Em cima aqui, ó, desse carinha, em cima do resistor. Então o resistor está roubando energia desse circuito, beleza? Isso a gente chama de efeito Joule, quando ele transforma energia elétrica em energia térmica, beleza? Tranquilo, então o resistor rouba uma certa quantidade de energia aqui do circuito. Beleza, temos uma revisada rápida aqui na primeira lei de Ohm, né? Para a gente entender como é que funciona esse negócio de circuito de resistência equivalente. Beleza? Então bora lá. Professor, e agora? A gente vai pegar o seguinte agora. A gente vai vir aqui e vai pegar 3 resistorzinhos. Copiar aqui, ó, colar 3 resistores e colocar eles dessa forma aqui. E vamos ligar eles aqui a uma fonte de energia, beleza? Tranquilo, professor? Tranquilo. Beleza, o que é que a gente sabe? Que um lado da fonte tem um potencial mais e o outro lado da fonte tem um potencial menos. E vamos pegar um lado, conectar aqui no nosso lado aqui do nosso circuito de resistor e o outro lado da fonte vamos conectar no outro lado aqui do nosso circuito aqui de resistores, beleza? Tranquilo. O que é que a gente sabe? Esse potencial V+ aqui, né? Vem para cá, ó. É o mesmo que está aqui, porque está conectado à fonte. E o outro V- aqui. Legal, beleza. Então, essa fonte ela tem uma diferença de potencial que eu vou chamar de U, né? Entre esses terminais. Essa é a DDP da fonte. Sabemos que essa fonte vai gerar uma corrente elétrica, né? Ó, vai sair uma corrente elétrica aí que vai passar aqui, ó, por esse carinha, tá? Beleza? Então veja que a corrente sai do maior potencial e retorna para o menor potencial em um caminho fechado. Perceba também que essa corrente que passa por esses resistores, que eu vou chamar de resistor 1
resistor 2 e resistor 3, certo? A corrente que passa por 1 é a mesma que passa por 2 e é a mesma que passa pelo resistor 3, concordo? Por quê? Porque não existe outro caminho para que essa corrente siga, né? Só existe esse caminho, passando pelo resistor 1 e pelo resistor 2, pelo resistor 3, né? Para ela sair do maior potencial e chegar no menor potencial da fonte, ela tem obrigatoriamente que passar por esses três carinhas ali, beleza? Tranquilo. E o que é que a gente sabe? Que cada carinha desse, cada resistorzinho desse, vai roubar um pouco de energia aqui do nosso circuito, legal? Então, cada carinha desse vai roubar um pouquinho de energia do nosso circuito. Então, vai existir aqui, ó, uma tensão em cima do resistor 1, uma tensão em cima do resistor 2 e uma tensão em cima do resistor 3, legal? Eu estou chamando de VR. Então, essa tensão que ele está tirando ali do circuito, né? Cada resistorzinho vai tirar um pouco da tensão da fonte. E é claro, pela lei da conservação da energia, cara, o que a gente tem? Que a tensão da fonte ela tem que ser obrigatoriamente igual a cada parcela de tensão que cada resistor está roubando. Ou seja, ela tem que ser igual à tensão que está no resistor 1, mais a tensão que está no resistor 2, mais a tensão que está no resistor 3. Concorda? A soma das tensões que está em cima de cada resistor tem que ser igual à tensão da fonte, certo? Porque não existe criar energia do nada, né? A máxima energia que a gente tem nesse circuito é o valor da tensão da fonte. Legal? Beleza, então vamos lá. A gente sabe que a tensão da fonte, aplicando a primeira lei de Ohm, né, aqui em cada resistor, como é que vai ficar a tensão elétrica no resistor? Ora, a gente sabe que é R1 vezes I1 mais R2 vezes I2 mais R3 vezes I3. Simplesmente aplicando a primeira lei de Ohm. Mas o que foi que a gente discutiu? Que a corrente que passa por R1 é a mesma por R2 e a mesma por R3. Então, como a corrente é a mesma, né? A gente vai ficar com R1, vou chamar de I, mais R2 vezes I, mais R3 vezes I. Como a corrente é a mesma aqui nesses termos, eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar R1 mais R2 mais R3 e multiplica a corrente. Vou passar esse termo da corrente dividindo, vai ficar a tensão da fonte dividido pela corrente, que é a da própria fonte, né? Vou colocar aqui, ó. Certo? Vai ser igual a R1 mais R2 mais R3, beleza? E chegamos nessa equaçãozinha aqui, que diz que a tensão da fonte sobre corrente que a fonte gera é igual à soma das resistências ali R1, R2 e R3. Legal? Tranquilo até aqui. Professor, essa análise eu sei fazer, isso é tranquilo. E agora, o que é que a gente faz? Ora, agora eu quero pegar esse circuito, certo? E tirar esses três resistores. Por alguns motivos, sei lá, o circuito é muito grande, ou vai ficar muito caro de usar três resistores, certo? Imagina um circuito aqui com 1000 resistores, né? Então vai ficar muito caro ou o circuito vai ficar muito grande, não sei qual é o motivo, mas eu quero tirar esses resistores aqui e vou substituir por um único resistor, que vai fazer o papel exatamente desses três carinhas, certo? Ou seja, a potência entre os pontos V mais e V menos tem que ser mantida mesmo, para que ele seja equivalente, certo? O resistor que eu estou colocando agora, que é só um, vai fazer o mesmo papel desses três carinhas aqui, que estão ligados. Então, bora lá. A gente vai pegar agora esse circuito, certo? Aqui, ó. Tá? Deixa eu copiar aqui de novo. A gente vai pegar esse circuito aqui da nossa fonte, certo? E vai colocar apenas um resistor agora aqui ligado nele, que eu vou chamar de resistor equivalente. Beleza? E vamos conectar novamente a nossa fonte aqui, ó, a esse carinha. O ponto V+, né? Vem para cá. O ponto V-, vem para cá. Beleza? Como a gente já sabe, essa fonte tem uma diferença de potencial entre ela, V+ e V-, né? Então, V+ e V-.
E isso faz gerar uma corrente elétrica aqui, ó, e vai passar por esse carinha e voltar para a fonte. Beleza? Tranquilo, professor, até aqui. E agora, o que é que a gente sabe? Ora, olha para cá. A tensão da fonte para esse circuito, né? Eu vou chamar U. A diferença de potencial aqui, deixa eu colocar aqui, ó. U vai ser igual a quem? Ora, eles estão ligados aqui, ó, de uma forma que a tensão da fonte é a mesma tensão que está passando no resistor, né? Então, eu posso dizer que a tensão da fonte aqui nada mais é do que, aplicando a lei de Ohm, resistor equivalente vezes a corrente da fonte. Concorda? Certo? Ora, porque esse ponto aqui está conectado nesse e esse está conectado nesse. Então, a mesma tensão que está na fonte é a mesma tensão que está em cima do resistor ali. Então, vou passar dividindo tensão da fonte dividido por corrente da fonte é igual a resistência equivalente. E chegamos nessa equação 2. Cara, olha para cá agora. O que é que você está vendo? Olha para a equação 1 e olha para a equação 2. Eu estou dizendo daqui que a tensão da fonte dividido pela corrente da fonte é igual a essa soma de resistores. E na equação 2, eu estou dizendo que a tensão da fonte dividido pela corrente da fonte é igual ao resistor equivalente. Então, a gente tem uma igualdade aqui. Então, quando eu quiser substituir resistores que estão ligados em série, e o que é que caracteriza um resistor ligado em série? A corrente que passa por cada um deles vai ter o mesmo valor, certo? E a diferença irá existir diferença de potencial elétrico para cada resistor. Então, eu estou dizendo aqui para você, ó, que quando eu quiser calcular a resistência elétrica equivalente no circuito série, é só eu somar R1 mais R2 mais R3. É só fazer uma soma aqui dos valores das resistências que a gente tem. Beleza? Beleza. Então eu posso generalizar para N resistores, né? Não precisa ser só 3. Eu posso fazer esse número muito grande aí, né? Até o infinito. Então, a resistência equivalente em série nada mais vai ser do que uma soma de N resistores, né, que estão ligados em série. Então, essa daqui é a equação que a gente vai utilizar para trabalhar com resistores em série. E, de novo, o que caracteriza é a corrente que passa pelos resistores tem o mesmo valor e existe entre eles diferença de potencial, porque cada resistorzinho vai roubar a energia do circuito, certo? Resistores são elementos dissipativos. Eles roubam energia do nosso circuito. Beleza? Beleza, professor. Até aqui tudo tranquilo, certo? Beleza. Vamos fazer um exemplozinho aqui com valores para a gente dominar bem, né? Deixa eu copiar aqui para ficar mais rápido para a gente vir para cá. Olha lá. Pronto. Vamos dizer agora que a tensão da nossa fonte ela tem um valor, sei lá, de 10 volts, certo? E a resistência aqui em cada resistor vai valer, vou colocar aqui uns valores qualquer, certo? Arbitrário, só para a gente saber aqui, calcular, usar a fórmula, né? Eu vou dizer que tem aqui 5 ohms, sei lá, 20 ohms e 50 ohms. Beleza? Então vamos lá. Qual seria a corrente que está passando por esse circuito elétrico, né? Qual é a corrente aqui que está passando por esse circuito? Uma forma de calcular isso é a gente achar o resistor equivalente, porque a gente já conhece a tensão. Se a gente conhecer a resistência elétrica, a gente pode utilizar a primeira lei de Ohm direto, um resistor equivalente vezes corrente, né? Então, beleza? Então vamos lá. Como a gente acabou de ver, a resistência equivalente do resistor ligados em série, né? Como é que eu sei que está em série? Porque a corrente que passa por eles são as mesmas, certo? Existe uma diferença de potencial em cima deles. Tá bom? Então, bora lá. Quem é o resistor equivalente em série? É somar as resistências. 5 mais 20 mais 50. Isso vai dar 75 ohms. Então, esse
é o valor do resistor que eu tenho que pegar e colocar aqui no lugar desses 3 carinhas, certo? Então, eu vou vir aqui, ó, e fazer isso. Vou copiar aqui para ficar mais fácil. Vem para cá. Ó. Então, eu venho aqui e coloco aqui, ó, um resistor de 75 ohms. E eu sei que ele está fazendo a mesma função que aqueles 3 carinhas ali estão fazendo. Com isso, eu consigo calcular agora a corrente que passa por esse resistor, né? Ora, corrente elétrica nada mais vai ser do que tensão, que é 10 volts, dividido pelo resistor equivalente, que é 75 ohms, certo? E isso vai dar um valor em ampere. Beleza? Então, a gente tem essa continha aqui, bem simplesinha de se fazer. Ora, se eu tenho uma corrente aqui, eu consigo achar a tensão de cada resistor agora, concorda? Por quê? A tensão no resistor 1 nada mais vai ser do que o valor da resistência ali do 1 vezes a corrente que passa por ele, certo? E nesse caso ficaria 50 sobre 75 volts por resistor 1. No resistor 2 ia ficar como 20 vezes a corrente, que é 10 sobre 75, então vai dar 200 sobre 75 volts. E no resistor 3, a gente ia ter 50 vezes 10 sobre 75, isso vai dar 500 sobre 75 volts. Legal? Então percebam, utilizando essa ideia de resistores equivalentes, a gente consegue achar todas as grandezas físicas envolvidas ali nos circuitos elétricos, e isso é bastante importante para a gente conhecer e resolver problemas de circuito elétrico, tá bom? Beleza? Então é isso por hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham realmente compreendido a ideia de resistores equivalentes em série e por que a gente utiliza ele, né? E, claro, aprender os conceitos por trás para depois aplicar as nossas equações, beleza? Se você gostou, já sabe, né? Deixa a curtida nesse vídeo, se inscreve no canal para dar aquela força e, claro, ativa o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos. Me segue no Instagram para ficar por dentro das postagens que eu faço lá e todos os conteúdos que eu posto para ajudar você aí na sua preparação. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo se você já sabia essa tática de dedução, né, das equações ali da resistência equivalentes em série. Eu vou ficar muito feliz de ler seus comentários, tá certo? Forte abraço e até a nossa próxima aula.